Expulso Zinedine Zidane. Uma beleza de gol! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo. Estamos aqui para mais um Além das Quatro Linhas, o seu programa de futebol no BSM. O futebol sem medo, Sem medo? sem lacração Sem lacração. e sem mulher. As três coisas importantes. Sem medo, sem lacração e sem mulher. Sei que Eu estou estendendo o slogan do programa agora. Pensei que ia ser sem medo, sem perdão e sem palavra. Não, calma aí. Isso aí. Assim, eu não estou ainda entrando nessa fase de Sim. misturar os programas, mas tudo bem. Estamos aqui mais uma vez com nossos amigos, companheiros de bancada, Daniel Duarte. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Tudo na obrigado. paz. Hoje você veio Tranquilo. com a camisa do Manchester City. Faz um dos melhores jogos do ano agora, esse final de semana. Eu vim com a camisa do Chelsea, mas eu não encontrei lá Sim. em casa. Um dos melhores jogos do ano, Chelsea e Manchester City, 4-4. Outro gol, Meu 8 Deus, gols no que jogo. maravilha. O Guardiola tem 882 jogos na carreira, se eu não me engano. É a Sim. primeira vez Que o resultado... que ele teve um resultado desse, que ele levou 4 gols e fez 4 gols. Que maravilha, né? Quase 1000 partidas. Futebol de alto nível, né? Foi um jogo muito legal. Luiz Batistella, hoje você veio com o manto sagrado da Do Corinthians. nação corintiana. Nação corintiana. Essa camisa aí é de que época? Olha, essa daqui eu acho que é 2004. 2000 bolinha, né? É, 2004. 2005. Foi uma geração bem fraca ali do Corinthians, É. né? Sim. Acho que um ano antes de vir Depois o de ter Tevez. ganhado o Mundial, caiu muito. Caiu muito. É, mas é bonita ela. Depois chegou o Tevez para embelezar um pouco o Embelezar, time do é. Corinthians. Eu achei Tevez e bonito Mascherano. O logo centralizado aqui, achei um Pepsi bonito Twist. E geralmente não funciona muito bem camisa com o logo no centro, Não. mas essa funcionou bem. Não sei se vocês viram, a próxima camisa do Brasil já vazou e vai ser assim, Com logo no centro? com o logo no centro. Não tá legal, não tá legal. É, eu A não primeira gosto, impressão não. vazou, não tá Eu legal. sempre gosto aqui porque é coração, né, cara? A Futebol. não ser o São Paulo, né? Você jogar pra cima. É verdade, por causa do design da faixa do São O Paulo. São Paulo. É isso É. aí. Beleza, estamos aqui fazendo discussão de moda. estilo, de moda e Tem que estilismo. fazer né? um programa de Olha moda. só, daqui a pouco vamos ter que Eu colocar... acompanho muito moda futebolística. Vamos ter que colocar mulher no programa, né? Vamos ter que chamar a Flávia Barreto para dar os seus... É. Fita. Sendo Pareceres. filme como é. É isso aí. Pessoal, vamos começar então a nossa pauta de hoje. Começamos pelo Brasileirão, né? Naturalmente pelo Brasileirão. Olha só o que está acontecendo no Brasileirão. Esse time aqui, Tá pegando fogo. a Estrela Solitária. A Estrela Solitária. Vocês sabem por que se chama Estrela Solitária? Eu sei. Porque, inicialmente, o Botafogo, assim como os outros times do Rio, era um clube de regatas. Ou seja, faziam faziam remo, né? Praticavam remo. Então, os atletas saíam de manhãzinha para praticar o remo, saíam de manhãzinha e sempre tinha lá Vênus, a estrela Vésper, né? E é por isso que ficou sendo conhecido como o time da Estrela Solitária. Olha só. Olha só que bonito, né? Pô, E só depois é que foi feito esse brasão com a Estrela Solitária. E também acabou sendo o título da biografia do maior ídolo do Botafogo de todos os tempos, que foi o Mané Garrincha, né? Eu acho um dos escudos mais bonitos do Brasil. É muito simples, muito simples. É um preto e perfeito, branco né? bonito, assim. É. Eu acho difícil um preto e branco ser bonito, esse é. Só que olha só, né? Olha o que aconteceu aqui. Esse é o... Olha onde foi No jogado. chão, no asfalto, Agora está jogado. na sarjeta. Realmente, o que aconteceu com o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, eles estavam... Olha só, vamos mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos o Botafogo dos grandes tempos, né? Ali à esquerda, vocês podem ver na ponta esquerda, Garrincha. Mané Garrincha, né? Na ponta esquerda da foto, né? Porque ele era direito. E o Que Zagallo... na verdade ele tá na direita, assim, tipo, É. para é pensar. verdade, ele está na esquerda, olhando, gente, na da nossa gente, perspectiva. da nossa perspectiva, né? Mas então, ali está o Mané Garrincha, e aqui, ao lado, temos o Zagallo, cara. Olha o Zagallo, foi um aplicado jogador do Boa pinta, Botafogo também.
foi da seleção brasileira, né? Eu acho que um dos Jogou com o únicos... Pelé. Jogou com Pelé. Um dos poucos campeões do mundo como Técnico e e jogador. como jogador. E depois como supervisor técnico Isso. também, né? Mas olha só a situação do Botafogo. Não, primeiro eu quero mostrar isso daqui. Há poucas rodadas, ó, quando estavam lá com 27 jogos, Lá né? embaixo, né? É. O Botafogo estava com 58 pontos Isso. na liderança do campeonato, em primeiro lugar, e o Bragantino com 46, ou seja, uma superioridade aí de 12 pontos. 12 pontos. E 6 jogos depois, vejam só o que aconteceu o Botafogo, seis rodadas em depois. 6 rodadas, ó, briguei. O Botafogo ganhou 2 pontos. Meu Deus, Eu tinha 58 pontos, foi para 60 em 6 rodadas. quer dizer, perdeu De toda 18 aquela vantagem. 18 pontos possíveis, ganhou 2. Meu Deus, um aproveitamento assim realmente lamentável do lamentável, pífio, Botafogo, né? O Palmeiras Pífio. despontou, né? Palmeiras O também. Palmeiras foi muito bem, né? Muito bem. O Grêmio O Grêmio também, tinha 44, É. foi para 59. o Bragantino também. Todos esses times aí, gente, estão na disputa pelo campeonato, tá? Nós temos aí, olha, a partir do Flamengo, que está em sexto lugar com 57 pontos, do Flamengo para cima, todos podem ser campeões. Veja só. O Flamengo tem 57 pontos, 33 jogos, ou seja, um jogo a menos que o Palmeiras, que está na liderança. Flamengo, Bragantino e Botafogo. Então, se o Flamengo ganha, ele já chega Já em chega em segundo lugar. 60. Já chega em 60. O Atlético também tem chances, 57 pontos, porém com um jogo a mais. O Bragantino encosta no Palmeiras, né? O Bragantino tem, olha, tem 33 jogos, ou seja, um jogo a menos que o Palmeiras, que é o líder. Se ele ganhar o próximo, ele empata com o Palmeiras na liderança. Sim. Sim. E o Grêmio, com 39, e o mesmo número de jogos do Palmeiras. O Botafogo, apesar de tudo, ainda continua com chances. Sim. Porque, veja, ele tem um jogo a menos. Se ele ganhar o próximo jogo, que vai ser contra o Fortaleza, Isso. lá no Ceará, Lá em Fortaleza. lá em Fortaleza, se ele ganha o próximo jogo, ele passa o Palmeiras. Por um É. ponto. Por um Eu acho que as próximas partidas do Botafogo são mais fáceis do que as que vieram, né? Porque ele teve que pegar Palmeiras, teve que pegar Vasco, teve que pegar Grêmio, teve que pegar Bragantino. Todos Sim. os times querendo ganhar, todos os times disputando algo. É. Agora pega Fortaleza, que já tá quase de férias. Sim. Santos também. O Fortaleza está naquela Ressaca. não, está na ressaca da derrota na Sul-Americana e está naquela posição da tabela que o time não tem muito Tem estilo. muita Tem motivação. muita motivação, né? Aí depois pega Curitiba, depois pega Cruzeiro. Cruzeiro é que acho que vai ser um jogo difícil. Porque o Cruzeiro está lutando, Tá depois lutando, nós vamos falar sobre isso, está lutando para evitar o rebaixamento. O Curitiba está praticamente rebaixado. O Curitiba tá rebaixado. O Agora Santos eu não acho que matematicamente ainda, viu? O Santos eu acho que não passa tanta dificuldade É. pra ser rebaixado. Aí assim, eu acho que os jogos vão ser para ser mais tranquilo. E o Botafogo agora vai ter outro técnico, né, também. Sim. Eu acho que vai ter um impulso de motivação. Eu acho que se eles ganham o jogo contra o Fortaleza, que eu acho que eles ganham o jogo contra o Fortaleza, Sim. dá um impulso de moral, o time ganha uma nova vida. Se você me perguntasse até algumas rodadas, até antes do jogo contra o Bragantino, se o Botafogo tinha chance de ser campeão, pra mim eram as mínimas. Hoje eu já acho que ele tem um pouquinho mais de chance. Eu acho que o empate com o Bragantino foi muito importante pro Botafogo. 2-2, né? 2x2, que era pra ter sido 2x1. Rapaz, é impressionante o Botafogo. Assim, sem precedente na história mesmo. Parece que, numericamente, você perder 2 jogos quase seguidos contra concorrentes ao título, de virada, com 3 gols, e depois você levar um 4x3, Nossa, foi contra o Palmeiras e contra o Grêmio. E agora contra o Bragantino ia sendo outra virada. Então, isso foi nas quintas-feiras, né? Foi na Isso. quinta-feira passada, Palmeiras ganhou de 4-3, depois de estar perdendo por 3-0. Isso. E agora na quinta-feira retrasada, né? Isso. E na quinta-feira passada, o Botafogo perdeu para o O Grêmio. Grêmio, lá
Em Grêmio. Lá, Não, lá em Botafogo. lá em Botafogo, lá no Rio. Que foi em São Januário. né? É, perdeu lá no Rio para o Grêmio, depois de estar ganhando por 3-1. Isso. Não foi a mesma coisa, mas quase, né? É. Mas pra Duas mim- viradas contra dois concorrentes diretos ao É. título por 4-3. É muita coisa. Né? Eu não sei se vocês Abala concordam muito comigo, o porque é realmente uma falta de sorte que você tem que meio que lamentar. Assim, não era pra acontecer, mas é uma junção de fatores. Porque se você pegar o jogo do Palmeiras, o Endrick brilhou em 2 gols. Sim, ele realmente criou 2 gols dali. E se você pegar o jogo do Grêmio, o Suárez levou o Grêmio nas costas. O Suárez fez 3 gols. Hat-trick, né? Ele levou, assim, se não fosse o Suárez, eu acho que o Grêmio não teria ganhado aquele jogo. E realmente, assim, é uma junção de fatores contra o Botafogo, sim, muito, muito triste, né? Mas não justifica o Botafogo ter 2 vezes deixado o placar, assim, se esvair das mãos, né? Escapar das mãos. O Lucas Campos, que está fora de Campos, né? É. Ele está aqui a caminho ainda do nosso programa, ele está num congestionamento, mas vai chegar a qualquer hora. Por enquanto ele está fora de Campos, Ele tá além das 4 linhas. além das 4 linhas, mas daqui a pouco ele entra em Campos. Mas o Lucas vai dizer o seguinte, eu sei que ele vai dizer, porque eu já conversei com ele, eu fui para Criciúma nesse final de semana, já conversei pessoalmente com ele, ele vai dizer o seguinte, o Botafogo não tem chance de ser campeão. Ele fala categoricamente isso. Você concorda, Luiz Batistella? Não, acho que Ainda dá. ainda dá tempo, né? Mas eu acho que ele tá pensando no psicológico também, sabia? Pois é, por causa de É, uma sequência de derrotas aí, né? é. Não, mas eu aposto no Botafogo. Eu acho que tem chance sim. Apesar que. Bom, você tem o Palmeiras ali em primeiro lugar, né? O Palmeiras vai querer fazer a manutenção aí do Brasileirão. O Botafogo, eu acho que ele pode dar uma reviravolta, sabe? Ligar o turbo ali, quem sabe alcançar o Palmeiras. Eu A acho gente tava conversando, tem chance de 6 times ali serem campeões. 6 times. 6 times. Sim. Né? É. Eu acho que o Atlético Mineiro um pouco menos, está num ritmo um pouco mais lento, comparado com toda a turma ali do Bragantino, do Palmeiras, do Botafogo, do Flamengo. Né? O Flamengo empatou ali no Fla-Flu, o Fluminense veio com bastante sede ali, cara, veio campeão da Libertadores, mas acho que o Flamengo também tem chance. Mas a minha aposta ainda é talvez o Bragantino. O Bragantino também. Bragantino. O time do Nabi Abichedi, viu? Lá de São Paulo. Segundo as estatísticas, Mostre Briguet, para nós as estatísticas matemáticas. Vamos. segundo as estatísticas matemáticas, quem tem mais chances de título, segundo o espião estatístico, a projeção, Sim. é o Palmeiras. Eu acho que vai dar Para a Palmeiras. alegria do Briguet, 44,30% de chance. É, O bem. Botafogo em segundo lugar com 27%, Bragantino com 15%, Grêmio com 6%, Flamengo com 6% também, e o Atlético Mineiro bem distante com menos de 1% de chance. Mas o que é engraçado do Atlético Mineiro, Briguet, também, outro dado interessante, é que no retorno do Brasileirão, o melhor desempenho é do Atlético Do Mineiro. Atlético Mineiro. Eles estavam bem atrás, né? Isso, um aproveitamento de 66%. Em segundo lugar, o Bragantino, 64%, e em terceiro, o Palmeiras, com 62% também. Assim, os 3 meio que empatados assim, de aproveitamento. 3 aproveitamentos muito bons. Em quinto lugar, o Vasco da Gama. Ah, tá. Uma subida muito... O Vasco muito fugiu rápido, Eu da. acho que o Atlético chega. Não, Atlético não. Não, né? Não, chega não. Eu acho que não Mas tem. assim, a subida do Atlético é muito legal. E eu acho que ele vai ficar na Libertadores. Uhum. Mas eu acho que Na pré, pelo o menos. Botafogo tem uma esperança. E eu vou mostrar para vocês agora quem é a esperança do Botafogo. Ah, é? Contratar esse sujeito aqui. Túlio Maravilha. Tem que chamar o Túlio Maravilha, cara. Se duvidar, ele ainda tá jogando mesmo. Aí Nem- ele vai nem lá e lembro se ele tá resolve. jogando, não. Ele tá lá, olha só, o grande ídolo do Botafogo, né? Um dos grandes fazedores de gol, né? É, Dos últimos. fazia muito gol, botava o... Era que nem o Lucas, né? O Lucas também parece que era do estilão do Túlio Maravilha, assim, ele se inspirava no Túlio. Fazer gols. Gostava dessa história, desse trabalho de fazer gols. Mas aí vamos ver a nossa tabela dos aflitos. Vamos ver lá. Como é que está aí o grupo dos aflitos, né? América Mineiro, Não rebaixado. tem jeito. Acho que matematicamente, Não, inclusive, acho que né? matematicamente tá rebaixado. Já tá. Curitiba ainda não matematicamente, mas Tá no leito tá de muito morte. difícil, né? Tá realmente na UTI, Na UTI. mesmo com a vitória sobre o Cruzeiro agora. Só tem 4 jogos, tem que esperar que o Goiás perca e que o O Bahia Goiás acho que não perca. vai subir também. Depender muito dos outros. Goiás também
situação bem difícil, embora tenha chance, né? Uhum. Tá com o Vasco, o Bahia, o Santos parece que respirou, né? Um pouco mais. Embora tá perigosamente perto, né? Você vê, a distância para a zona de rebaixamento é de 5 pontos. Você tem aí E o Cruzeiro tá 4 com 2 jogos, jogos a né? menos, né? Hã? O Cruzeiro tem 2 jogos a menos. É. Tá com 32 jogos. É o que dá esperanças para o Cruzeiro. E aí, se ele ganhar o próximo jogo, já desce Vasco e Bahia, né? Eu acho que vai descer Bahia ou Vasco. Acho que o Cruzeiro não cai. É. Eu acho que o Cruzeiro não cai também. O Cruzeiro já caiu, né? O Cruzeiro já tem histórico de. Não, tá voltando de uma queda, né? Tá voltando. Foi breve. Eu acho que foi ano passado. recente. Foi na última temporada. Foi, não. Ele tá voltando de uma queda da série. É tanto que a aquisição do Ronaldo Fenômeno foi recente também. Sim. E já Chegou pra série. E é impressionante. Cara, é impressionante, porque o Ronaldo ele parece um cara muito inteligente, muito network, muito respeitado, assim, um empresário de sucesso, mas assim, ele não tem tido sorte com o Cruzeiro. com o Cruzeiro nem com o Real Valladolid também, que ele pegou o Real Valladolid e o Real Valladolid caiu pra segunda divisão. Tá agora tentando voltar pra primeira, mas assim, gestões de times ele não tem um retrospecto muito bom. Que coisa, né? Engraçado, cara. O Cruzeiro, a Raposa, né? A apelidade de Raposa, tá aqui, vejam só. Olha, é muito bonito também. Essas estrelas não são solitárias. Né? É muito bonito o símbolo do Cruzeiro também, né? Você sabe que o Cruzeiro e o Palmeiras eram xarás. Charás? Até a Segunda Guerra Mundial. Mesmo Palestra nome, os Itália. dois eram Palestra Itália? Palestra Não Itália. sabia que O Cruzeiro era Palestra Itália também. Então, na Segunda Guerra Mundial, ambos tiveram que trocar o nome. O Cruzeiro mudou para o Palestra Itália de Minas mudou para Cruzeiro e o Palestra Itália de São Paulo mudou para Palmeiras, lá em 1942. Cruzeiro é um nome muito bonito. Muito bonito. E o Zé Ricardo foi demitido, né? Depois da reunião depois da derrota para o Curitiba lá em Curitiba, no estádio. Eu não sei por que o jogo foi no estádio do Paraná Clube, né? Já tem reforma. Vai ter show, eu O acho. Couto Pereira vai. Teve show do Red Hot Chili Peppers, se não me engano. Foi por isso. Então, aí eles fizeram. Não, foi vai pra Curitiba, teve em Brasília, teve... Eles fizeram no estádio do Paraná Clube, que é um estádio precário. Engraçado, né? Assim, desculpa, mas engraçado E olha aqui o resultado. como show barra jogo no Brasil, né? Aconteceu com o estádio do Botafogo agora. É um evento secundário. Poxa, cara, assim, cara, é o final do campeonato. Você vai tirar o time da sua casa pra ter um show, cara. É o dinheiro falando alto, né, cara? Dá muito dinheiro. É isso que dá não ter tanto estádio no Brasil. É uma pena. É uma pena não ter tanto, porque acontece isso muitas vezes. Então, e aí aconteceu essa briga que foi feita. Inclusive, nós temos imagens. Você colocou o vídeo lá? Temos imagens da briga. Da confusão, Da Ana. confusão, uma coisa bem séria mesmo. Lamentável. Olha só. Eles invadiram com facilidade o campo. Parecia uma tela de galinheiro ali. Gordinho puxando assim. Puxando as calças. Você viu os vídeos dele? Não sabe se corre ou puxa a calça. Coisa lamentável. Mas esse aí já é a torcida também, cara. Cenas lamentáveis, tristes. Foi logo depois do pênalti, né? Parece que foi o pênalti marcado do Cruzeiro. Segue a pancadaria Na origem, toda essa confusão. Cenas tristes em Curitiba que a gente jamais gostaria de mostrar. Cara no chão. Agora, torcedores do Curitiba também já dentro do gramado, pancadaria. Realmente lamentável. Cena lamentável aí no Brasileirão. Minha gente. Então, as perspectivas são essas, né? O Santos, que a gente estava. O Lucas Campos também não chegou ainda, né? O Lucas estava dizendo que o Santos estava Rebaixado pra ele. para ele. Porque ele raciocinava assim: não tem 4 times piores que o Santos no campeonato. Mas é aquela história do Não é só ser futebol. pior, velho. Não é só ser pior ou ser melhor. Porque se a gente pegar, Briguete, se a gente pegar, é um grande problema que eu tenho com essa temporada do Campeonato Brasileiro. Sim. A gente não tem um time campeão. Quem é o time que a gente pode dizer, olha, esse time merece? Qual é o melhor time? Não tinha. São times que passaram por fases ruins prolongadas
E que, por exemplo, você olhar para o Grêmio é um time sem identidade por muitos jogos. O Bragantino não tem muita identidade, assim, tem identidade do técnico e tudo. Mas é um time que você diz que esse time merece ser campeão. Assim, Que o tem aquela Brasil. estrela de campeão mesmo, né? Esse Campeonato Brasileiro meio que vai ser definido por isso. Não é, Foi não assim é o na melhor Copa do time que Brasil provavelmente também. vai ganhar. Foi na Copa do Foi na Brasil, sim. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, né? Então não é uma surpresa o pior time não cair nesse Campeonato Brasileiro, né? Certo. A gente não, se o Botafogo for campeão, quem é que vai dizer assim, pô, mereceu? E tal? Acho que nenhum Botafogo hoje está merecendo ser campeão. Ou o Palmeiras vem crescendo muito e realmente se consolidou, mas no começo do campeonato teve muitos percalços, passou por muita dificuldade para se ajeitar, para se conformar. Agora que o Abel Braga parece que encontrou uma formação, um 5-2-3 com o Endrick, com o... Abel Ferreira. Desculpa, falei Abel Braga, Abel Ferreira. Eu sempre falo Abel Braga, não sei porquê, cara. Ele parece que encontrou um time agora, só que já é no final do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato, pra mim, os times demoraram a engatar. E assim, eu acho que a emoção é legal, o fator diversão e entretenimento é legal. Você vê os times querendo se encontrar e se levantar e se esmurrando e caindo. Faz um tempo que não tem um campeonato tão disputado assim na reta final. Mas eu acho que no quesito futebol, Não tem aquele que... assim, você não dá pra dizer, pô, esse time foi o melhor, disparado. Realmente foi, assim, é mais complicado dizer isso. O que realmente merecia ter sido campeão, né? Será que vai ter o Galvão na reta final Você acha? narrando assim? Ah, Vai ganhar, vai ganhar! No último jogo. Perdeu! Ganhou! No último jogo, já pensou? Aconteceu isso, olha, um dos maiores finais de campeonatos que eu já vi na minha vida foi um campeonato do Manchester City. Eu não lembro exatamente qual ano, mas eu acho que foi 2005 ou 2000... Não, 2005 não foi, com certeza. Mas foi perto de 2009, por aí. Que o Manchester City só decidiu o campeonato nos últimos minutos do jogo. Tava jogando contra um time chamado Queen's Park Rangers, o Agüero fez um gol nos últimos minutos de jogo. Naquele instante, o Manchester United estava sendo campeão. E nos últimos... Já estavam comemorando, basicamente. Aí o Agüero vai lá, faz o gol, e o Manchester City é campeão nos últimos minutos de jogo. Pode ser que aconteça algo parecido esse ano, né? Com o Bragantino, com o Palmeiras, com o Grêmio, Botafogo. Esses quatro, talvez... Assim, nos últimos minutos, se tiverem todos os jogos no mesmo horário, decidindo o campeonato. O Bragantino. O fator entretenimento é muito legal, eu só acho que ficou devendo realmente o fator futebol. E por falar em fator futebol, nós temos aí na quinta-feira mais um jogo da seleção brasileira, o Fernando Diniz à frente aí. Agora com essa moral toda, né, de ter vencido a Libertadores. E tirou um peso das costas. Tirou um grande peso das costas, né? Assim, ele tá... Agora é outra coisa, né? Agora a preocupação é é outra, da seleção. Agora é outra vida para ele, né? Fluminense campeão da Libertadores, vai ter naturalmente o Mundial agora em dezembro, mas para ele, assim, o principal, né, que foi essa conquista que faltava para o Fluminense, né? Como eu disse no último programa, o único time grande brasileiro que não tem Libertadores é o Botafogo. Todos os outros têm. O Botafogo é time grande? Sim, Pois é. O Lucas Lucas vai Campos, dizer que não. Mas é um time com tradição. É um time com Não tradição. se pode dizer que não tenha tradição. O torcedor do Botafogo escutando. Pois é, né? O John, né? Nosso John aqui, nosso repórter. Mas, Ele não tá pô, ouvindo. assim, não é menosprezo dizer que um time não é grande. Uhum. Sim. Tem tradição. Como pro Fortaleza eu sei que não é um time grande. Pra mim, o Fortaleza ganhar um título é muito mais gratificante do que se ele fosse um time grande. Bom, você tem times, por exemplo, como Curitiba, que agora tá aí rebaixado praticamente. Foi campeão brasileiro já. Curitiba foi campeão brasileiro em 1985. Teve grandes jogadores. Guarani de Campinas foi campeão brasileiro em 1978, ganhou do Palmeiras, inclusive. Eu chorei muito, eu era criança, tinha 8 anos. Esse foi o primeiro título que Santo André eu sofri. Santo André foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. São Caetano foi vice da Libertadores. São Caetano foi vice da Libertadores. Tá? Você tem uns times assim. O Bahia, nos anos 60, também ele ganhou um brasileiro também. Né? O que era o Campeonato Brasileiro naquela época, né? Que era a taça de prata que se chamava. Né?
Mas o Bahia ganhou. O Londrina Então, ganhou a você taça tem- de prata. A Portuguesa de Desportos, em São Paulo, já foi considerada um grande time. Já. Foi vice-campeã em Português era considerado. 1998, se eu não me engano. 94, foi vice, jogando com o Grêmio. Em suma, você tem times assim que ficam, né? O América do Rio já foi Em considerado um balanço. grande time. Tem esses daí que ficam oscilando, né? Sim. O Coritiba sempre está nessa. Ele sempre fica caindo, aí o outro ano ele volta. É assim. Ficam oscilando entre a Série A e a Série B e tal. E o Botafogo já caiu várias vezes, né? Caiu 2 vezes, se não me engano, 2 ou 3 vezes já. Mas agora nós temos o Diniz aí com a seleção e tem um personagem que eu acho que pode fazer muita diferença nessa volta da seleção. O Brasil joga lá na Colômbia, Uhum. né? Contra a Colômbia. Joga lá em Bogotá, se eu não me engano. Não sei se é em Bogotá o jogo. Mas joga na casa do adversário pelas eliminatórias. Depois tem Argentina. Tá? Isso. Argentina. Que aí encerra a tabela a agenda do Brasil nesse ano. É em Barranquilha. Barranquilha. Então, esse garoto aqui, olha, essa foto Olha aqui isso. dele parece uma foto dos anos 60. você Pois viu? é, cara. Parece que ele saiu dos anos 60. Parece Né? que ele E fizeram saiu dos anos- coloriram artificialmente a foto. É o grande Endrick, o atacante do Palmeiras, que foi convocado aí pelo Diniz pela Essa imagem, essa Brigueiro. é uma montagem aqui. Isso é uma Não, isso é verdade. É verdade? Isso aí foi quando ele ganhou o Sub-17. Se eu não me engano, foi o Olha só Sub-17. que bonita a foto, hein, rapaz? Foi lá, eu acho que. Eu vou arriscar que foi na Inglaterra, mas eu não tenho certeza. Parece um Hulk no meio da multidão se levantando Exatamente. lá, cara. Foi, tá aqui, ó. Decide as finais. Pera aí. Quando foi, cara? Que bacana essa Tá foto. aqui, ó. Gostei muito. Hum, Ele pode. Campeão pela seleção sub-17. Deixa eu ver exatamente aonde foi. Eu acho que foi na Inglaterra, mas eu não tenho certeza se foi na Inglaterra. Foi na França. França. Foi. Olha aí. E assim, é impressionante porque essa foto lembra o quê, Briguê? Lembra México. Pelé. 70. O Pelé em 70, Lembra o Pelé. lá no estádio Azteca, Impressionante. O estádio Azteca. Lembra bastante. De longe assim, cara, parece assim, é uma oportunidade de ouro para ele. Ele não deve entrar jogando, né? Imagino que deva ser o Gabriel Jesus, Sim. o Mais atacante experiente, titular, né? Que mais- vai continuar. Mas eu acho que é praticamente certo que ele vai entrar no No segundo segundo tempo, tempo. né? E o que vocês esperam, gente, desse próximo compromisso da seleção? Vocês acham? Pois Agora nós vamos ter o Diniz de verdade mesmo? Acho que ele vai vir empolgado, né? eu acho que vai vir empolgado. Bem empolgado. Ó. Foi feita uma comparação dele com o Tele Santana. Diz que as equipes dele jogam parecido com Do Tele Santana. Muita gente o Tele concorda. Santana. Muita gente falou isso. Eu acho que O são próprio dois. filho do Tele Santana disse isso. Eu acho que são dois técnicos com uma filosofia de jogo muito bem definida. É, Assim, que não é comum ter no Brasil nas últimas décadas. sim. Eu acho que o brasileiro se acostumou muito a fazer o feijão com arroz, o básico. É tanto que a gente não tem técnicos despontando desde então. Mas eu acho que eles dois, a grande similaridade é que eles dois têm filosofias bem definidas mesmo, assim. Outros técnicos já falaram muito Tele Santana, Guardiola já falou Tele Santana. São dois técnicos bem... como é a expressão? Com personalidade forte, digamos, em Sim. campo, né? Mas eu, assim, para esse jogo contra a Colômbia, eu não consigo esperar muita coisa, porque eu acho que o time ainda está se formando muito, as peças ainda estão se encaixando muito dentro do que o Diniz pensa, dentro do que o Diniz, especialmente o que ele quer, porque eu acho que a vontade dele é muito imperativa. Ainda acho que ele precisa adaptar um pouco. Ele se adaptou na final contra o Boca Juniors, foi muito interessante. Ele meio que deixou um pouco mais maleável as ideias dele de jogo para ganhar a final. Mas eu quero ver se ele vai fazer isso contra a Colômbia, se vai ter uma maleabilidade tática e de proposta de jogo. Eu acho que não vai ter. Uma coisa é a final da Libertadores, Pois né? é a final da Libertadores. A final da Libertadores, cara, é salve-se quem puder.
É aquela história. Não importa a cor do rato, do gato, importa que ele caça o rato, né? E aí eu acho que a gente Lembrei do Ciro. não vai ter o Neymar em campo. Mas essa frase é da tradição chinesa. Tradução chinesa. É confuciana, essa frase. Verdade. Aí eu acho que como não tem Neymar em campo ainda, como não vai ter Casemiro, eu acho que vai ser um time que vai se encontrar aos poucos. Se conseguir ganhar a Colômbia, eu acho que chega muito bem pra jogar contra a Argentina. Argentina. Mas eu espero, assim, eu acho que o empate já é um grande resultado contra a Colômbia. Contra a Argentina, assim, tá nas mãos de Deus mesmo pra mim. Eu acho que da Argentina é muito favorita a Argentina, o Brasil ainda tá se encontrando. A Mesmo Argentina- jogando em casa? Mesmo jogando em casa, eu acho que a Argentina é um time muito mais sólido, tem jogadores que se adaptaram ao perfil do técnico muito melhor já, assim, É um grupo consolidado, né? é mais consolidado. Consolidado. Tem jogadores não só o Messi, mas o Enzo Fernandes, o McAllister, o Depou, você tem o Di Maria. Você tem jogadores assim, já tá muito bem. O próprio Lavezzi, né? O Lavezzi não. O Lavezzi já- O Lavezzi já foi. Já foi faz tempo. O Lautaro. O Lautaro. Eu acho que já é um time muito mais fechado, bem definido que a seleção brasileira. Para mim, a Argentina é muito favorito. E a Colômbia decaiu muito, né? A Colômbia era uma espécie de Pois bicho-papão, é, assim, era Pois é. uma Era força como do se fosse uma futebol. das quatro forças. Elas sempre eram das quatro forças. Eu lembro das Copas de 90, 94 e 98. Agora perdeu espaço para a Venezuela. Pois é. A Colômbia era o time do Pois é. Valderrama, do Asprilla, Não, muitos jogadores, daquele cara. goleiro maluco, o... Pô, como é o nome dele? Iguita, Higuita. o Iguita, o Do Iguita, Escorpião, né? Isso. o Rincon também. Rincon. todos O eles. próprio James Rodrigues um dia desse. Isso. Esse era mais recente. mais da recente, né? É. Jogou na Copa de Mas sempre 2014. tinha grandes jogadores na Colômbia, sempre tinha. Agora é muito mais difícil mesmo. E assim, poxa, esqueci o que eu ia falar, mas A Colômbia realmente esqueci, depois eu vou lembrar. realmente não é mais um bicho-papão. Tem mais essa força. Ah, eu lembrei o que eu ia dizer, Briga, perdão. É que um ponto positivo para o Brasil também é que os jogadores da seleção, os jogadores que a gente pode considerar importantes, chave, estão numa sequência muito boa de jogos. Vinícius Júnior e Rodrigo estão, sim, tem tido uma sequência no Real Madrid muito boa. O Rodrigo passa uns jogos não jogando muito bem, jogando mal, não aparecendo tanto, às vezes sendo substituído, perdendo lugar para outro jogador que era o Roselu. E ele até começou a jogar bem e até deu uma entrevista recente dizendo que agradeceu muito o Ancelotti, porque o Ancelotti apostou muito nele, mesmo quando ele estava mal, não deixou de acreditar nele nos últimos jogos e tal. Ele não é mais um jogador para banco, né? Não é jogador para banco, Ele é jogador tá para... muito Olha, bem, você é titular e você tem que decidir. Ele é realmente Ele é esse um bom jogador. batedor de faltas também, o Rodrigo. É, né? e assim, ele é abusado, ele realmente leva o time pra frente. Ele não é só um jogador que tá lá presente em campo, ele leva o time pra frente. E eles O agora... lance dele esses dias maravilhoso. Esse Rodrigo tem. Não, ele tem muito potencial. E o último jogo agora, o Vinícius Júnior fez 2 gols e o Rodrigo fez 2 gols. E o Rodrigo ainda deu 2 passes para gols. Então, assim, os dois jogaram muito bem. O Douglas Luiz, que foi convocado, tá vindo numa sequência boa. O Bruno Guimarães tá bem. O Endrick tá bem. Então, eu acho assim, se o Diniz souber aproveitar bem o Vinícius Júnior, que ele ainda não conseguiu aproveitar bem nos jogos que ele teve com o Vinícius Júnior, não conseguiu aproveitar tão bem o Rodrigo, eu acho que sim, tem tudo para, se ele resolver agora contra a Colômbia, para fazer um bom jogo. Assim, é como eu falei, empate para mim tá ótimo, mas eu acho que ele tem todas as ferramentas para fazer Eu acho mais. assim, se perder da Colômbia, vai complicar um pouco ali com a Argentina. Vai. Acho que não vai conseguir. Aí a moral do time também, Vai pegando a muito Argentina, muito para Eu baixo. acho que tem que vencer a Colômbia. Tem que vencer a Tem que Colômbia. vencer. E por falar em Argentina, ele, Ei, Javier Milei, afuera, afuera. Vejam, ele está provocando polêmica até no futebol lá na Argentina. Hoje teve o debate dele com o Massa, né? E que é uma estratégia política, você não acha, Rodrigo? Assim, e é interessante essa estratégia, é falar de todos os assuntos, estar presente nas discussões de todos os assuntos. ele está presente. É assim, Hoje é permear todos os assuntos. Ele fala de tudo É. e fala de futebol. Fez uma proposta de transformar os times argentinos em empresas, né? Em sociedades anônimas, não é isso? Sociedades Anônimas. Como é que é essa proposta do Milei?
Luiz. Tá Como é sabendo, que Luiz? Eu sei pouco. Eu também sei pouco. Eu tô Sério? meio por fora, você sabe mais? Sério? Então, ele causou aí uma polêmica para dizer. E diz o seguinte: ele marcou posição porque a direita argentina apoia isso. Uhum. Apoia que os clubes sejam profissionalizados. Tipo um SAF, É, Sociedade de Futebol. uma SAF, exatamente, é SAF. Exatamente isso. Ele está propondo e a esquerda argentina é contra. É basicamente contrária. O Milei tem uma coisa engraçada, né? Ele era torcedor do Boca, Sim. mas ele se revoltou contra o time. Ele se revoltou É a contra o cara time deles, e cara. virou a River, casaca. né? Tá River, mano. É, virou River, Nossa. né? Uma coisa horrível É, que ele fez, né? Deixa o pessoal de boca aberta. Horrível. Mas então, ele fez isso, mudou de time. Quer dizer, Pois é. então, Logo pro River, né? É. logo pro River. E eu procuro na internet, a internet é incrível, né, cara? Ela Mentira mostra. que esse é ele, Briguei. Esse é ele. Esse é Meu o Javier Deus. Milei Parece aquele personagem do Parece um Stranger Rod Things. Stewart, assim, né? É, Rod Stewart, parece mesmo, é verdade. E jogando parece aquele personagem do pequeno Stranger time Things, da cara. Argentina. É verdade, o da sorveteria. É, da sorveteria. Ele jogou nas categorias de base de um pequeno time lá na Argentina. Ele tá parecendo também o Champagne, cara. Que engraçado. Ele era até meio boa pinta, como é que pode, Veja, cara? e goleiro, né? Olha só agora. Mudou. Agora ele virou essa mistura de Hobbit, É. né? Frodo. O Hobbit, o Frodo, né? Frodo. O Wolverine, Wolverine. Guga Chakra, Verdade, né? Guga Tem Chakra. várias coisas aí, né? Essa foto tá muito. Olha só, Olha gente. só. Camisa Ontem, bonita, né, cara? antes e depois, olha Bola só. alta ali. Então. E ele foi goleiro, entende? Foi goleiro. Jogou na posição que. Acho que foi o Neném Prancha que teria dito o seguinte: ou o Neném Prancha ou o Gentil Cardoso, que o lugar do goleiro é tão maldito que nem grama nasce. É. É verdade. Com buraco. É a posição mais solitária do jogo, né? Solitário do jogo. E o Lucas continua fora de campos, né? Não Ainda tem tá. jeito hoje, É, muito hoje pena, né? Mas a gente vai. Bom, a gente tá sempre tem um lugar aqui no nosso time pro Lucas, né? Não vai ser porque. Tá vendo se ele falou aqui, mas ele não falou nada, não. Então deve estar no congestionamento ainda lá em Criciúma. Mas tudo bem, hoje não vamos ter o nosso atacante enfiado entre os zagueiros, uma pena. Mas eu vou encerrar aqui hoje com uma citação literária. Todo dia eu estou querendo encerrar com uma O citação. vídeo do Milei não vai passar, não, Briguei? Vamos passar? Se você quiser. ¿O preferís seguir en É, esta tem miseria vídeo que também tenemos que cada você vez fútbol de fingindo peor Messi. calidad? Dale. Tá, não, esse é sensacional, cara. Porque é o casamento que foi feito. Milei dice, Se no me engano, nosotros na no Coreia. competimos. Y la verdad es que es un Esse é error o que vídeo no do Milei. competimos. Vamos dar uma olhadinha. El fútbol no quiere saber nada con esto, porque en la Argentina los clubes de fútbol son de los socios. O sea, no son sociedades anónimas. Si vamos así, vamos a estar fenómeno. Fenómeno vamos a estar. Los brasileños cada vez nos sacan más diferencias. E aí, pessoal, lá na Argentina, né, falta uma semana para eles escolherem um novo presidente. E parece que entre Massa e Milei também será decidido quais serão os próximos Tá passos decidido do a futebol por lá. Milei Modernizar o declarou futebol, né? que é a favor das SAFs, as famosas sociedades anônimas. E essa aliás, declaração tem veio caído acompanhada muito, de uma enorme clube, né? rejeição dos clubes de futebol. E é interessante, E Briguei. aqui a gente vai acompanhar um pouco dessa história, já que para alguns argentinos, né, essa é uma esperança, o início de uma esperança para de Programas de comentários esportivos argentinos e eles sentem muito a superioridade do Brasil. É. Se sentem no sentido assim, eles meio que é uma ferida para eles. E meio sentindo a questão de desistência, como se assim, olha, a Argentina acabou, o Brasil vai dominar a América do Sul, o futebol argentino tá no chão, agora só vai dar Brasil, e realmente é o que tá acontecendo. A gente comentou do Boca, né? Veio no final bem truncado. Não veio com um time forte, não veio com identidade definida, não veio com proposta de futebol, é um time realmente que veio não merecia estar na final, né? Boca não mereceu. Não merecia. Boca não merecia ter vencido o Palmeiras. Não quer dizer. merecia. E assim, se você pegar nos Muito últimos melhor 5 Palmeiras. anos, nos últimos 5 anos é só time brasileiro ganhando, assim. É assim, se não fosse um time brasileiro, seria outro time brasileiro que teria ganhado. Exatamente. Aí eles estão sentindo muito isso na Argentina, que estão ficando para trás, que precisam fazer alguma coisa, que o Isso Brasil o Boca investiu, né?
Acho que o Boca investiu nesses últimos E eles sentem também que os brasileiros estão comprando jogadores deles, que é verdade. Se você pegar times mesmo menores no Brasil, como Fortaleza tá cheio de jogador argentino. Isso. E muitos outros times brasileiros cheios de jogadores argentinos, jogadores uruguaios. Eles conseguiam pegar jogadores chilenos, uruguaios, eles não conseguem mais pegar. O Brasil tá pegando muito mais. E nos últimos 10 anos o Boca trouxe o Tevez, o De Rossi, o Cavani. Isso. Né? Trouxe uma geração de experiências assim. Mas você, Luiz, você ainda. Eu já casei, Daniel já casou, então vamos aqui dar uma sugestão para ele, para o Luiz Batistella. Sugestão de festa de casamento, por favor, Ana. Ah, não. Essa daí, essa é outra coisa. Mas essa é ótima. Mas olha essa só. é casamento. Essa de casamento. Veja, a noiva, que é o Botafogo, que estava com o buquê na mão, né? Agora está jogando lá o buquê, veja. Só que tem um detalhe, tem um grande erro nessa imagem. A noiva geralmente dá porque ela já ganhou. É verdade, pois é. Ela joga porque já ganhou, o Botafogo ainda não ganhou. Mas vocês entenderam o princípio, né? Mas é isso aí que está acontecendo, né? Talvez ela não jogue, né? Pois é. Pode ser, né? Mas aí as 3 noivas que estão lá esperando, as 3 meninas casadoiras Sim. que Tem estão o lá Atlético esperando. ali no final. O Atlético está no final, Lá lá atrás. O Flamengo um pouco menos aqui também, mas a Palmeiras Grêmio, ali talvez seja o tá na premiado. boca. O Palmeiras está na boca. E agora tem um videozinho pro casamento. Pode colocar a tela cheia. Olha lá. Não, deixa aí, pode deixar aí. Esse cara assim. É o Messi e o Cristiano Ronaldo mal feito, cara. Eu acho que é na Coreia esse, cara. Ah, na Coreia. É. Sol. Poxa, uma boa ideia, acho que vou Cara, fazer isso aí. então, se não é pra casar assim, nem casa. Nem casa. Claro. É bom junto os dois. Junto. Meu pai, Você gostou da ideia? eu gostei muito. Sonho realizado. Esse cabeção de Não, boneco achei de legal. Olinda, né? Parece boneco de Olinda. Parece aqueles bonecos antigos da Coca-Cola, como é o nome? Que eram os cabeções, como era o É nome? verdade, os cabeçudos. Era os cabeçudinhos, Era era os uma coisa assim, cabeçudinhos eu da não lembro. Coca-Cola, era. Os craques da Copa, né? Eu não lembro o nome, mas era uma coisa assim. Era. Isso aí. Muito obrigado pela ideia. Pô, de nada. Vou usar isso aí mesmo. Mas então vamos terminar hoje com um escritor que eu gosto muito. Escritor assim da minha, que desde jovem eu sou grande leitor dele e até tenho, assim, tem algumas aulas sobre ele. E ele jogou futebol na juventude. Jogou futebol. Ele era goleiro na juventude. Eu não sabia, Goleiro. Albert Camus. não sabia. O grande Albert Camus, né, o escritor aí, o autor de O Estrangeiro, A Queda, O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado, obras-primas, né? Ele dizia o seguinte: o essencial para mim, porque ele nasceu na Argélia, ele era de família francesa, mas ele nasceu na Argélia, que era uma colônia da França. Então, nos fins, ele jogava O que futebol. acontece hoje muito com a França? Muitos jogadores são. Ele era tão pobre, que ele, durante um tempo, ele teve muita dificuldade porque ele não conseguia dinheiro para comprar uma chuteira. Não conseguia. Mas aí ele conseguiu entrar no time, e ele era goleiro do time. Aí tá em destaque está ele ali, de boina, né? O essencial para mim era jogar futebol. A bola era a minha paixão e eu sapateava de impaciência, de domingo a quinta-feira, dia de treino, e de quinta a domingo, dia de jogo. Depois de muitos em que o mundo me ofereceu tantos Depois de espetáculos. muitos anos em que Ah, o faltou mundo uns me anos, ofereceu tantos espetáculos, o que finalmente eu mais sei sobre a moral e as obrigações dos homens, devo ao futebol. Olha só. Como se fosse É aquela história do futebol como metáfora da vida. É interessante ver. Quando eu jogava Você futebol, era essa a sensação. Eu nunca tinha visto essa frase dele, mas era essa a sensação.
Parece que é sempre uma inquietude. Mesmo que você vá hoje é dia do jogo, dia do treino. Parece que você não sai satisfeito depois, não importa o que você faça. Você quer jogar mais, você quer mais. E aí, assim, mesmo lá, no dia de jogo, você jogou, existe uma inquietação. E quando você não tá jogando, é a inquietação para que chegue. Exato. E quando chega, não é suficiente. Interessante, né? Eu jogo toda quarta termina ali, eu falo, pô, É como se fosse o céu que nunca chega mesmo. Inclusive, é aquela frase, metáfora do mito de Sísifo. É. O que era o mito de Sísifo? O Sísifo era um personagem mitológico que foi condenado a levar uma rocha até o topo de um morro. Chegava no fim do dia, a rocha rolava de volta. E ele tinha que... Entende? Era isso. Era sempre esse trabalho realizado de novo, e de novo, e de novo. Certamente ele lá, quando ele ficava lá solitário na meta, né? Porque o goleiro tem isso também, né? Às vezes ele não participa do jogo, né? É o mais solitário. Ele é o mais solitário das posições. Né? Desculpa, acho que eu te interrompi, Luiz, naquela hora. Eu não estava falando dessa inquietação, te interrompi ou não? Não. Né? não? Isso aí, gente. Bom, chegamos então ao fim. Infelizmente, hoje o Lucas não entrou em campos, né? ficou Mas fora. tudo bem. Mas a gente volta na próxima, certamente com a participação do Lucas. Agradeço a vocês, Daniel Duarte, Luiz Batistella, e a gente volta no próximo Além das Quatro Linhas. O futebol como ele é. Até mais. Acabou! Expulso o Zinedine Zidane. Uma beleza de gol!